Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, eu sou Paulo Echevarria e já estou de volta com outra edição do Mundial Telenotícias. Acompanhe. Treze pessoas morreram e mais 250 ficaram feridas na Jordânia depois da queda de um container de gás tóxico no porto de Aqaba. Um vazamento de cloro foi registrado no local depois do acidente. 8 mortos têm nacionalidade jordaniana e 4 são estrangeiros. De acordo com funcionários que não quiseram ser identificados, o container caiu de uma embarcação na zona sul do porto evacuado. O porto da cidade de Aqaba, um dos principais do Mar Vermelho, é o único do Reino Hashemita, por onde passa a maioria das importações e exportações jordanianas. Imagens veiculadas na televisão local mostram que um guindaste deixou o container cair sobre a embarcação e, depois do impacto, uma fumaça amarela escapou imediatamente enquanto as pessoas tentavam fugir. Autoridades afirmaram que o acidente aconteceu depois que um cabo de ferro se rompeu. Nos Estados Unidos, autoridades do Missouri informaram que pelo menos 3 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas após o descarrilamento de um trem. De acordo com a companhia ferroviária, quase 250 pessoas viajavam de Los Angeles para Chicago, quando o trem colidiu contra um caminhão de lixo em um cruzamento. The train had approximately 8 cars, including a baggage car. 7 cars have derailed. There are multiple injuries, and we can confirm there are 3 fatalities. 2 on the train and 1 in the dump truck. Personnel are currently working to secure the scene. The train had approximately 207 passengers, as well as crew members. All injured and uninjured occupants of the train have been transported from the scene. O descarrilamento acontece um dia depois que outro trem operado pela Amtrak se chocou com um veículo de passageiros em um cruzamento ferroviário na Califórnia, deixando um saldo de 3 mortos. Segundo a filial da NBC, o entroncamento não tinha cancelas e um funcionário local dos bombeiros disse que os acidentes não eram muito comuns no trecho. E mais de 40 pessoas foram encontradas mortas dentro e ao redor de um caminhão abandonado em uma rodovia de San Antonio, no estado americano do Texas. A descoberta é uma das piores tragédias com migrantes nos últimos anos nos Estados Unidos e acontece apenas 5 anos depois de um incidente com características parecidas na mesma cidade. Autoridades informaram que 16 pessoas foram levadas para o hospital vivas e conscientes. Elas sofriam de insolação, exaustão pelo calor e não havia sinais de água no veículo. San Antonio fica a 250 quilômetros da fronteira com o México e é uma importante rota de trânsito para traficantes de pessoas. A cidade sofre com uma onda de calor que na segunda-feira chegou a quase 40 graus Celsius. 3 pessoas foram detidas, mas a polícia não garantiu se estão conectadas com o crime. O governador do Texas, Greg Abbott, republicano que defende a linha dura contra a migração, atacou o presidente Joe Biden e culpou as mortais políticas de fronteiras abertas do democrata. Caminhões como o encontrado em San Antonio são um meio de transporte amplamente utilizado por migrantes que buscam entrar nos Estados Unidos. A viagem é perigosa, principalmente porque os veículos deste tipo não possuem sistemas de ventilação ou refrigeração. Em 2017, San Antonio viveu uma tragédia parecida, quando 10 pessoas morreram sufocadas em um container que seguia para os Estados Unidos. Chegar aos Estados Unidos em busca do sonho americano é o desejo de milhares de migrantes. E arriscar a vida pela travessia da América Central é um preço que várias pessoas aceitam pagar para conseguir chegar ao território americano.
Chegar aos Estados Unidos em busca do sonho americano é o desejo de milhares de refugiados. Arriscar a vida pela travessia da América Central é um preço que várias pessoas aceitam pagar para conseguir chegar ao território americano. Em 2021, Honduras registrou a passagem de 17.590 migrantes em situação irregular, principalmente haitianos. A situação mudou em 2022. Entre janeiro e o início de junho, os migrantes superaram os 44 mil e a maioria vem de Cuba, seguido pelos venezuelanos. A cubana Diana Guzman chegou com sua família em Honduras após um trajeto arriscado por terra desde a América do Sul. Allí na selva vas caminando e as pessoas se caem delante de ti e quando tu vienes a ver já estão muertos porque não têm resistência, não suportam isso de la selva. A selva é muito dura. É muito dura. Diana e a família começaram a viagem há 3 meses e seguiram por terra para o Brasil, Peru, Equador e Colômbia, até entrar na floresta de Darién, famosa pelos perigos que representa para quem tenta atravessá-la. Como muitos compatriotas, Diana perdeu tudo quando foi roubada na floresta. Nos desnudaram, nos amarraram, nos quitaram todo, inclusive toda a comida que traíamos, la pisoteaban delante de nosotros, la pisoteaban, los teléfonos nos los quitaron. Horas depois, outros migrantes os encontraram, desamarraram e deram roupa e alimentos para eles. Uma comunidade indígena do Panamá os acolheu. Ao contrário de outros migrantes, vários cubanos que chegam aos Estados Unidos podem se entregar às autoridades, entrar em liberdade condicional e tentar tirar proveito da lei de ajuste cubano, um benefício que remota a Guerra Fria e permite àqueles que deixam Cuba solicitar residência legal no país. Outros pedem asilo. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas após um míssil russo atingir um shopping em Kremenchuk, no centro da Ucrânia. A informação foi confirmada por autoridades regionais, alertando que o número de mortes pode se agravar. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mais de 1.000 civis estavam no local no momento do ataque. Imagens divulgadas pelos serviços de emergência ucranianos mostram grandes colunas de fumaça enquanto bombeiros tentavam apagar o fogo e resgatar as vítimas. Segundo a Força Aérea de Kiev, o shopping foi atacado com mísseis disparados a partir de bombardeiros de longo alcance da região russa de Kursk. O governador regional Dmytro Lunin denunciou o que chamou de crime de guerra e um crime contra a humanidade, bem como um ato de terror não dissimulado e cínico contra a população civil. Após as sanções se intensificarem entre Estados Unidos e Rússia, o Ministério das Relações Exteriores de Moscou decretou nesta terça-feira a proibição de Jill e Ashley Biden, esposa e filha do presidente americano, de entrarem no território russo. A lista de exclusão, que também proíbe a entrada do presidente americano, teve um acréscimo de mais de 20 figuras públicas e diplomatas americanos, além de Jill e Ashley nesta terça-feira. Moscou alega que a iniciativa é uma resposta às sanções adotadas pelos Estados Unidos. O governo americano anunciou sanções contra membros da família de Vladimir Putin, incluindo suas 2 filhas e o próprio presidente russo. As medidas de represália aumentaram desde que a Rússia lançou uma grande ofensiva armada contra a vizinha Ucrânia. Expulsões de diplomatas, restrições ao comércio e a declaração de funcionários como persona não grata são algumas das muitas medidas impostas por cada lado. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que está comprometido em garantir o fornecimento de fertilizantes ao Brasil. A informação foi dada em uma conversa telefônica com o presidente Jair Bolsonaro. Os fertilizantes são um insumo vital para o agronegócio brasileiro. O Kremlin informou em um comunicado sobre a conversa telefônica entre os 2 presidentes que Vladimir Putin ressaltou que a Rússia se compromete a cumprir com suas obrigações para garantir o fornecimento ininterrupto de fertilizantes russos aos agricultores brasileiros.
De acordo com a nota, Putin pediu para restaurar a arquitetura de livre comércio de produtos alimentícios e de fertilizantes, colapsada pelas sanções ocidentais. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que utiliza, um percentual que, no caso do potássio, supera 96%, segundo dados do Ministério da Agricultura. Mais de 20% dos fertilizantes que o Brasil importa vêm da Rússia, que é o principal fornecedor do país. E agora um rápido intervalo e já voltamos. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A Comissão Nacional de Saúde da China afirmou nesta terça-feira que o período de quarentena de 21 dias para quem chega do exterior vai diminuir. Agora, os viajantes terão que ficar 7 dias em um hotel e mais 3 dias em observação domiciliar. As novas regras são parte de uma grande mudança nas restrições de entrada impostas pela China, que mantém uma estratégia de tolerância zero contra a Covid-19 desde o início da pandemia. Pequim fechou as fronteiras internacionais no momento da propagação do coronavírus e o número de voos que chegam ao país continua limitado para reduzir os casos importados. Há 2 anos, os viajantes procedentes do exterior precisam enfrentar uma quarentena cara em um hotel ou centro especializado. Desde abril, um número crescente de cidades chinesas tinha reduzido para 10 dias a quarentena centralizada para as chegadas do exterior. Grandes cidades chinesas, entre elas Pequim e Xangai, sofreram nos últimos meses com surtos de Covid-19 ligados à variante Ômicron da doença. A OTAN deve aumentar suas tropas em situação de alta disponibilidade para mais de 300 mil combatentes. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg. Durante a semana, líderes dos países membros do grupo vão se reunir em uma cúpula em Madrid para discutir uma resposta da organização às ações militares da Rússia contra a Ucrânia. We will transform the NATO response force and increase the number of our high readiness forces to well over 300,000. Atualmente, o efetivo tem 40 mil soldados. Stoltenberg afirmou que as medidas constituem a maior revisão de defesa e presença coletiva desde a Guerra Fria. A OTAN criou 8 grupos táticos, com sede na Lituânia, Estônia, Letônia, Polônia, Romênia, Hungria, Eslováquia e Bulgária, que vão ser reforçados e chamados a intervir nos países onde armas pesadas terão sido pré-posicionadas. Durante a cúpula em Madrid, os líderes da OTAN devem discutir ainda um reforço à Ucrânia com o envio de novos equipamentos. O G7 quer ampliar a frente das democracias contra a Rússia e a China e, para isso, convidou 5 países emergentes, entre eles Argentina, África do Sul e Índia, para o encontro que está sendo realizado na Baviera. Para o anfitrião da cúpula, o chanceler alemão Olaf Scholz, esse convite deve mostrar que a comunidade de democracias não se reduz ao Ocidente e aos países do Hemisfério Norte. Em um G7 dominado pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas também pelas crises climática e alimentar, dialogar com esses países essenciais que têm papéis de líderes regionais é algo positivo, explicou a agência France Presse Thorsten Brenner, diretor do Centro de Análise Global Public Policy Institute. Mas esse convite aos países que somam mais de 1,7 bilhão de habitantes obedece a outros desafios estratégicos, 5 meses depois da invasão russa à Ucrânia.
O G7 deseja, na verdade, atrair para seu campo Índia, Senegal e África do Sul, que se abstiveram durante o voto de uma resolução da ONU condenando o ataque russo. Também são cortejados pelo presidente russo Vladimir Putin. No México, os corpos dos 2 padres jesuítas assassinados há uma semana foram enterrados no mesmo local onde eles morreram. Eles foram mortos dentro da igreja em uma comunidade indígena no estado mexicano de Chihuahua. Os caixões com os restos mortais de Javier Campos e Joaquim Mora foram enterrados no átrio do templo Cerocarrui, como foi vontade dos religiosos que dedicaram suas vidas a ajudar os indígenas da Serra Tarahurama, uma das áreas mais pobres e marginalizadas do México. Na segunda-feira passada, um homem armado invadiu a igreja jesuíta quando perseguia um guia turístico. Campos, de 79 anos, e Mora, de 81, tentaram intervir para apaziguar o agressor, mas ele atirou e matou os 3. Os restos mortais dos 2 padres chegaram a Cerocarrui no domingo da comunidade de Criu, a maior da região, em uma viagem que durou horas, enquanto a procissão parava repetidamente para os aldeões para dizer adeus. Alguns rapidamente tocavam os caixões, enquanto outros realizavam danças típicas da cultura Tarahurama, que encontra na dança uma forma de afastar os maus espíritos. A igreja Cerocarrui foi purificada seguindo um ritual em que as tradições indígenas encontram o catolicismo. O agressor foi identificado como José Noriel Portillo, apelidado de El Chueco, de 30 anos, e que já era procurado pelo assassinato de um turista americano em 2018. O agressor e outros homens armados levaram os corpos dos padres e do guia. Na quarta-feira, eles foram localizados pelas autoridades, sem que se soubesse uma hipótese oficial sobre os motivos do crime. Este crime desencadeou reações de dor e condenação dentro e fora do país, como as do Papa Francisco, que lamentou que haja tantos assassinatos no México. Diferentes setores, inclusive religiosos, pediram ao presidente Andrés Manuel López Obrador que modifique sua política de segurança que rejeita essas críticas. O México está abalado por uma onda de violência ligada ao narcotráfico, em meio à qual mais de 340 mil pessoas foram mortas desde dezembro de 2006, segundo dados oficiais. Um líder do grupo extremista Urras al-Din, vinculado à Al-Qaeda, morreu em um ataque americano na província síria de Idlib. Em um comunicado, o Comando Central do Exército informou que Abu Hamza al-Yemeni estava circulando sozinho de motocicleta durante o ataque. A nota afirma ainda que, em um primeiro balanço, não há vítimas civis. E acrescentou que a eliminação deste líder vai alterar a capacidade da Al-Qaeda de executar ataques contra cidadãos dos Estados Unidos, sócios ou civis inocentes em todo o mundo. O ataque foi a segunda operação americana em julho contra o líder extremista na Síria. As forças americanas capturaram Hani Ahmed al-Kurdi, um líder do grupo Estado Islâmico, em 16 de junho, durante um ataque na província de Alepo. Também mataram o líder do EI, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, em uma operação em Atmi, na província de Idlib, em 3 de fevereiro. Centenas de líderes religiosos e pessoas de influência de todo o Afeganistão foram convocados à capital para participar de um grande conselho de 3 dias em apoio ao regime talibã do país. As autoridades estão fornecendo poucos detalhes da reunião, apenas para homens, que começa nesta quarta-feira, uma semana depois do terremoto que atingiu o leste do país. Uma fonte talibã disse que as críticas ao regime serão permitidas e que serão discutidas questões espinhosas, como a educação das meninas, que divide opiniões no movimento. A reunião buscará opiniões de estudiosos sobre o desempenho do Emirado Islâmico, disse a fonte do Talibã, referindo-se ao nome do grupo para o país. Os participantes poderão apontar qualquer coisa que tenha prejudicado a imagem do Estado Islâmico. Eles podem até fazer reclamações. A reunião é descrita localmente como uma jirga,
um encontro tradicional de pessoas influentes que discutem problemas e resolvem diferenças por consenso. E um relatório da Confederação Sindical Internacional colocou o Brasil como um dos piores lugares para trabalhadores no último ano. A situação para trabalhadores no mundo inteiro se deteriorou após a pandemia. O documento afirma que as violações dos direitos trabalhistas alcançaram um nível recorde no mundo entre abril de 2021 e março de 2022. Dos 148 países cobertos pela 9ª edição do Índice Global dos Direitos, em 50 deles, os trabalhadores foram submetidos à violência física, contra 45 um ano antes. Sindicalistas foram assassinados em 13 países e foram registradas prisões arbitrárias de trabalhadores em 69 nações. Além do Brasil, estiveram na lista de piores países para trabalhar no período Bangladesh, Bielorrússia, Colômbia, Egito, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Mianmar e Turquia. O texto ressalta que desde a adoção da reforma trabalhista em 2017, todo o sistema de negociação coletiva entrou em colapso no Brasil, com uma redução drástica de 45% no número de acordos coletivos celebrados. A CSI afirmou que a instabilidade causada por níveis históricos de desigualdade, emergência climática e a pandemia é explorada por governos e empregadores que atacam os direitos dos trabalhadores. Entre as empresas, o texto menciona as gigantes Nestlé do Brasil, Coca-Cola em Hong Kong e no Uruguai, H&M na Nova Zelândia, Amazon na Polônia e Hyundai na Coreia do Sul. E agora mais um minutinho só de intervalo e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Em 30 de junho de 1997, Hong Kong passava das mãos britânicas para as chinesas. Desde então, a cidade ainda está teoricamente no regime um país, dois sistemas, o modelo de governança acordado entre Londres e Pequim para que a cidade preservasse sua autonomia e liberdade. Mas o cumprimento desse princípio, previsto para durar 50 anos, é questionado mais do que nunca pela repressão promovida contra a dissidência na cidade. O campo pró-democracia vê o poder chinês como autoritário e implacável, negando os direitos prometidos a Hong Kong. E o Partido Comunista interpreta suas demandas como um desafio à sua soberania. Já houve vários protestos em massa, que algumas vezes conseguiram fazer o governo recuar em projetos controversos. Mas os apelos por uma democratização da cidade, como a Revolução dos Guarda-Chuvas em 2014, não deram em nada. A tensão acumulada explodiu nos protestos massivos e muitas vezes violentos de 2019, aos quais a China respondeu com uma repressão que transformou a cidade. Cada vez mais, Pequim tenta remover as liberdades de Hong Kong e os habitantes estão cautelosos. De acordo com pesquisas realizadas desde 1994, a confiança no modelo um país, dois sistemas caiu ao menor nível histórico em meados de 2020. Um alemão chamado Josef Schutz, de 101 anos, foi condenado nesta terça-feira a 5 anos de prisão. Ele é acusado de cumplicidade no assassinato de milhares de pessoas quando era guarda em um campo de concentração durante o Holocausto. Ele é a pessoa mais idosa
acusada por crimes nazistas. O ex-suboficial da Waffen-SS, unidade de combate nazista, foi condenado por cumplicidade no assassinato de 3.518 prisioneiros entre 1942 e 1945, no campo de Sachsenhausen, ao norte de Berlim. A sentença é superior aos 3 anos contemplados no direito alemão em casos de cumplicidade em assassinato. A defesa já havia afirmado que apresentaria recurso de apelação, o que pode atrasar o cumprimento da sentença até o início de 2023. Dada a idade avançada e a saúde frágil do acusado, é pouco provável que ele seja preso. O réu nega a participação nos crimes e diz que no período do Holocausto trabalhou como agricultor. E o Conselho de Administração da Petrobras elegeu Caio Paes de Andrade como presidente da petroleira. O nome dele foi indicado pelo governo de Jair Bolsonaro em meio a críticas pelos frequentes aumentos nos preços dos combustíveis. O cargo seguirá vigente até abril de 2023, informou a empresa em nota. É o 4º presidente da estatal desde que Bolsonaro assumiu o poder em janeiro de 2019. Paes de Andrade vai substituir José Mauro Coelho, que renunciou na segunda-feira passada depois de apenas 1 mês e meio na função. Como seus 2 antecessores, Joaquim Silva e Luna e Roberto Castelo Branco, Coelho se demitiu após intensas críticas de Bolsonaro à alta dos combustíveis. A alta desenfreada dos preços ameaça a popularidade de Bolsonaro às vésperas das eleições de outubro, nas quais tentará um novo mandato. Paes de Andrade é funcionário público desde o início do governo de Bolsonaro e presidiu a Estatal de Tecnologia da Informação, CEPRO, entre fevereiro de 2019 e agosto de 2020. A estrela americana do basquete feminino, Brittney Griner, vai ser julgada na Rússia a partir de 1º de julho por tráfico e contrabando de drogas. O anúncio foi feito pelo tribunal da cidade de Khimki, perto de Moscou. O advogado de defesa confirmou que a detenção provisória foi estendida enquanto o caso é examinado pela Justiça, acrescentando que a cliente está preocupada. Griner, 2 vezes medalhista de ouro olímpica com os Estados Unidos, foi detida no aeroporto de Moscou em fevereiro. De acordo com a alfândega russa, cigarros eletrônicos e um líquido com um cheiro especial foram descobertos em sua bagagem de mão. A pivô de mais de 2 metros de altura pode ser condenada a até 10 anos de prisão. Em maio, os Estados Unidos declararam que a Rússia havia detido injustamente a atleta de 31 anos. O caso está nas mãos do enviado especial americano para pessoas feitas reféns. Moscou e Washington acusam o lado oposto de deter seus cidadãos para fins políticos e várias trocas de prisioneiros ocorreram no ano passado. E nos Estados Unidos, a ex-socialite Ghislaine Maxwell deve ser sentenciada nesta semana por ajudar o falecido financista Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de meninas. Maxwell, agora com 60 anos, enfrenta uma pena de prisão perpétua depois que a juíza Alison Nathan proferiu a sentença no Tribunal Federal de Manhattan. A filha, educada em Oxford, do falecido barão da imprensa britânica Robert Maxwell, foi condenada no final do ano passado em 5 das 6 acusações, a mais grave por tráfico sexual de menores. Os advogados dela pediram clemência, citando uma infância traumática e alegando que Maxwell está sendo punida injustamente. Eles pediram à juíza uma sentença menor do que os 20 anos recomendados pelo Escritório de Liberdade Condicional dos Estados Unidos. Já os promotores pediram que Maxwell receba entre 30 e 55 anos de prisão, argumentando que ela mostrou uma total falta de remorso por seus crimes cometidos entre 1994 e 2004. A advogada de Maxwell escreveu em uma carta no sábado para a juíza Nathan, alegando que a cliente havia sido colocada em observação por risco de suicídio. Durante o julgamento, os promotores provaram que Maxwell era a chave para o esquema de Epstein de atrair jovens para lhe fazer massagens, durante as quais
ele abusaria sexualmente delas. 2 das vítimas de Epstein, identificadas como Jane e Caroline, testemunharam que tinham apenas 14 anos quando Maxwell começou a aliciá-las. Um tornado atingiu a cidade costeira de Zierikzee, na Holanda. Houve registro de pelo menos uma morte e algumas pessoas ficaram feridas. As autoridades da província de Zeeland, no sudoeste do país, afirmaram que os danos são consideráveis. Telhados de casa foram arrancados e árvores caíram. 20 alojamentos ficaram temporariamente inabitáveis e as autoridades montaram um abrigo para as vítimas. Os serviços de emergência pediram que a população não se aproxime da região afetada para não complicar o trabalho da polícia e dos bombeiros e por causa das telhas e árvores que ainda podem cair. A Holanda é atingida por vários tornados a cada ano, mas o último a causar mortes foi em 1992, segundo a agência meteorológica holandesa KNMI. Os outros datam de 1967, 1972 e 1981. Gene Kelly estrelou um dos momentos musicais mais emblemáticos da história do cinema. Mas a esposa dele disse que Kelly também teve uma participação muito especial durante a Guerra Fria. Patricia Kelly tinha apenas 26 anos quando foi enviada para fazer um documentário sobre o lendário dançarino, então com 73 anos. Além de ter feito a biografia dele, Patricia se tornou sua terceira e última esposa. Entre as histórias surpreendentes que ela reuniu sobre a vida agitada de Kelly, estava seu tempo como embaixador cultural na África no auge da Guerra Fria. Kelly era próximo do então presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Depois de se apresentar na posse de Kennedy em 1964, ele começou a conversar em francês fluente com o cantor Yves Montand e a primeira-dama Jacqueline Kennedy. Isso levou a um convite à Gana e ao Senegal francófono, onde os Estados Unidos tentavam verificar a crescente influência da União Soviética. Kelly se viu competindo, então, por atenção com a enviada de Moscou, uma cosmonauta. O filme de Kelly, Os Três Mosqueteiros, tinha acabado de ser exibido em Accra, e ele chegou a ser perseguido pelas ruas pelos fãs e teve que se esconder em uma biblioteca pública. O ator será sempre lembrado, no entanto, pela cena icônica do grande sucesso Cantando na Chuva. Come on with the rain, I've a smile on my face. E por aqui encerramos esta edição informativa do Mundial Telenotícias. Até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.